que é a respeito muito sério assim do pecado, né? Que o pecado não é brincadeira. Quem teve domingo aqui? Deixa eu ver. Teve nessa semana passada, na sexta, nós falamos muito a respeito disso. Pecado não é coisa para se brincar. Pecado é coisa mesmo para se livrar. É claro que se você cair, a Bíblia diz que se o justo cair 7 vezes o Senhor o levantará. Mas isso tem que ter arrependimento. Se houver um arrependimento, não importa quantas vezes você cai, Deus está pronto para te ajudar. Mas nós não podemos usar dessa misericórdia, dessa graça, para ficar brincando. Peco, peço perdão. Peco, peço perdão. Aí eu peco de novo, peço perdão. Aí eu fico nessa brincadeira com Jesus. Porque não houve um arrependimento verdadeiro. Entenda, Jesus tem uma misericórdia que é mais alta que os céus. Amém? Mas eu não posso fazer, igual eu brinquei aqui, o exemplo do ladrão de galinha. O ladrão de galinha estava roubando galinha, aí Deus falou com ele na palavra que aquilo era errado. Aí ele falou, ô Senhor, eu entendi que é errado, então eu me arrependo, peço perdão, já peço perdão ao Senhor, pela galinha que eu roubei ontem, pela que eu roubei hoje, Jesus, já vou pedir perdão pela que eu vou roubar amanhã. Você entendeu? Brincadeira. É arrependimento? Não. Ele sabe que está errado, mas não houve fruto. O que é o fruto do arrependimento? É a mudança. Diga glória a Deus. Você vê a mudança. Não é o choro, não é a lágrima. Tem gente que chora, né? Como diz o ditado, como diz lá fora, são lágrimas do quê? Crocodilo. Passa um dia, às vezes passa 1 hora, já está fazendo tudo de novo. Olha para o irmão do seu lado e fala assim, Deus quer ver fruto de arrependimento. É isso que Deus quer ver em nós, diga glória a Deus. E aí, quem está falando isso aqui, pastor, deixa eu explicar para você entender. Quem está dizendo isso aqui é João Batista. João Batista, ele batizava, você sabe que ele batizava as pessoas nas águas, né? E iam até ele para ser batizados, inclusive os fariseus e os saduceus. E quando eles viam os fariseus, ele, né, o João Batista viu os fariseus e os saduceus indo se batizar, ele chamava a atenção. Mas por quê, pastor? Porque essas pessoas, ou vamos dizer assim, esse cargo, né, era uma religião, os fariseus, eles seguiam tudo certinho, conforme a palavra. Eles iam se batizar só por se batizarem, porque dentro deles, eles já tinham uma garantia. Eles acreditavam dentro deles que já estavam garantidos, que eles já estavam salvos. E o João Batista chama a atenção e diz, olha, vocês precisam produzir frutos de arrependimento. Por quê? Olha o que João Batista vai falar no versículo 9. Aliás, é isso mesmo, no 9, você vai entender melhor. E ele diz assim, ó, não presumais. O que é presumir? É já tirar uma conclusão precipitada. Como eu dizia nos outros cultos, é já ter um pensamento formado, entendeu? Ele já tinha um pensamento formado, já tinha uma cabeça feita. E qual que era o pensamento dele já formado? Ele diz assim, João Batista, não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a quem? Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas o quê? Dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que o João Batista está dizendo para eles? Olha, não fica aí acreditando que porque vocês são filhos de Abraão, porque eles acreditavam isso, eles eram judeus, né? Descendentes de Abraão, de sangue, eles pensavam que já estavam o quê? Garantidos. E João Batista diz, olha, isso não é garantia não. Isso é uma garantia o quê? Falsa. Hoje eu quero te mostrar isso. Tem garantia que é falsa. Isso é um engano. Eles estavam apegados naquilo. E aquilo impedia que eles vissem a verdade, que eles eram igual a todo mundo. E igual a todo mundo, eles precisavam fazer o quê? Se arrepender. Olha para o irmão do seu lado, diga para ele, não tem ninguém garantido, viu? Não tem ninguém não. Isso eu começo o exemplo por mim. Por mim. Eu tenho que tomar cuidado para não me apegar a uma garantia falsa e você também. Vou falar de mim, como eu sempre digo, vou me usar de exemplo para não usar ninguém e você aplica na sua vida. Vamos dizer que eu começo a dizer assim, mas eu sou pastor. Eu não sou pastor? Sou pastor. Não, mas eu sou pastor. Isso é um cargo. Mas isso não é o quê? Garantia. Não, porque eu sou pastor e aí eu já tenho uma garantia. Comigo tem que ser diferente. Não, comigo não é diferente de ninguém.
Não é porque eu sou pastor que eu sou garantido. E o mais forte, sabe o que Deus falou comigo? Para mim foi até vamos dizer assim, uma pancada mesmo. Com amor, mas uma pancada. O que João Batista disse para eles. Olha o que João Batista disse para eles. Porque eu vos digo que mesmo do que? Leia lá comigo. Mesmo do que? Dessas pedras, Deus pode fazer filhos de Abraão. Sabe o que o João Batista está mostrando para eles? Que essa garantia que eles tinham aí, que eles se apegavam tanto nela, que eles eram filhos de Abraão, isso aí para Deus não valia nada. Que Deus podia pegar uma pedra e fazer um filho de Abraão também. Diga glória a Deus. Pancada. Não, é a mesma coisa, vou me usar de exemplo. Eu sou pastor. Mas se amanhã ou depois eu achar que eu já estou garantido, e uma coisa que eu não falei de manhã, mas no culto da tarde Deus trouxe no meu coração. Às vezes, quando a gente acha que está garantido, a gente começa a relaxar nas coisas. E se eu começar a falar, não, mas eu sou pastor, eu sou garantido, eu não quiser mais buscar, mas fazer a coisa direita, irmão, Deus pode me tirar e colocar uma pedra no meu lugar e dizer assim para mim, ela vai fazer melhor que você. Uma pancada, não é? Deus diz, você está achando que isso é muita coisa? Você está achando que você está garantido? Se eu tirar você e colocar uma pedra aí no seu lugar, ela faz melhor. Isso não é garantia? Tem. Falei para os obreiros que estavam aqui nos outros cultos. Ah, mas eu sou obreiro. Quem disse que isso aí é uma garantia? Até uma pedra Deus pode colocar no seu lugar e fazer o que você faz. Amém? Pancada, né? Pois é. Ah, mas eu tenho, olha a outra garantia falsa. Eu tenho 30 anos de igreja. Tem gente que se apega nisso, infelizmente. E quem disse que isso é garantia? Irmão, infelizmente, tem que dizer a você com toda sinceridade que o vir à igreja, claro, é o primeiro passo para quem realmente deseja uma mudança de vida, mas o só vir à igreja, irmãos, não é garantia nenhuma. Tem que dizer a você com toda sinceridade que muita gente na igreja, vindo à igreja, vai para o inferno. Não vai ser salvo no dia que Jesus voltar, porque isso não é o quê? Não é o quê? Quero que você participe do culto, não é garantia. Não é. É o outro, como eu já ouvi, eu já passei por isso, já contei várias vezes para vocês, de vir, de passar por isso, a pessoa apontar no meu dedo e falar assim, mas eu sou o maior dizimista dessa igreja. Já passei por isso. A pessoa chegou para mim e falou assim, o pastor pediu aí, você viu? Eu fiz uma oferta de tanto. E falou o valor lá, realmente foi alto. Falou desse jeito para mim, como se quisesse cobrar a Deus, né? Por que Deus não me responde? Deus tem que me responder, eu fiz uma oferta de tanto. Será que Deus vai me responder agora? Eu dei o dízimo de tanto. Eu disse assim para ele, o que adianta? Você continua com a sua vida toda enrolada. Traía a esposa, fumava, bebia, mas porque dava lá o seu dízimo de tanto, a sua oferta de tanto, achava que isso era o quê? Garantia. Não, irmão, até uma pedra, você sabe que isso também é simbólico? Pedra é um objeto inanimado, né? Eu falava nos outros cultos, é duro. Não tem mão, não tem braço, não fala, não ouve, até um objeto duro. Eu disse para ele, olha, até uma pessoa lá do mundo, Deus pode pegar dura do jeito que é, ignorante em relação às coisas de Deus, mas Deus pode mandar ela e fazer ela trazer uma oferta aqui, e ela vai trazer. Deus tira você e usa ela. Pensa que isso aí é a garantia, não. Porque a obra de Deus não para. Se você não fizer, Deus manda socorro de outro lugar. Diga glória a Deus. Até de pedra Deus pode levantar socorro para a obra dele. Amém? Pronto. É isso que nós temos que entender. Tem gente se apegando a garantias o quê? Falsas. E com isso, meu irmão, você pode se decepcionar. Porque você tinha certeza, porque garantia uma certeza, né? Você tinha certeza que aquilo já estava certo. E às vezes Deus vai mostrar para você, olha, isso não te garante. É bom você sempre ter aquela sensação, como eu dizia, que não tem nada garantido. Que a única garantia que existe é você continuar perseverando, é continuar buscando, essa é a sua garantia no que Deus falou. Diga glória a Deus. Essa é a garantia verdadeira. Porque o dia que você começar a pegar uma garantia falsa, acreditando que já está tudo certo por causa do dinheiro que você tem na conta, aquilo lá é uma garantia. Não, pastor, olha o que eu tenho, meu marido é um homem de Deus, a minha mulher é uma mulher de Deus. Eles acreditavam, somos filhos de Abraão.
Ah, você é filho, mas você não é um Abraão. Abraão foi um homem de Deus e você é? Porque minha mãe é uma mulher de Deus. Porque o meu pai, tem gente que é Deus no céu, mãe na terra, tudo lá. Mãe, ora aí. Pai, ora aí. Tá, sua mãe pode ser de Deus, mas se você não for, não tem garantia nenhuma. Diga glória a Deus. Uma salvação individual. Amém, Jesus? É você. Quando a gente começa a achar que já está garantido, sabe o que acontece com a gente? Isso é com todo mundo, viu? A gente começa a ficar relaxado. É ou não é? Eu até brinquei, quem é casado aí vai lembrar. Quando namorava, era aquele romance. Todo dia comprava presente. Todo dia lá, todo dia levava para jantar, saía, se arrumava, quando ia se encontrar, se arrumava, cortava o cabelo, tudo. Não posso comer muito, porque eu não posso engordar. Aí depois casou, o que acontece? Está garantido. Aí o que acontece? Aí engorda, aí a barriga cresce. Fala, eu já casei mesmo. É ou não é assim? Porque começa a pensar que já está o quê? Garantido. E na verdade não tem nada garantido. É o funcionário que quando começa no serviço, porque ele ainda não tem aquela garantia, está lá nos 3 meses de experiência, ele faz tudo, não é? Ele se empenha, ele chega cedo, ele trabalha tal. Depois passa 1 ano, 2, ele acha que já está o quê? Aí ele começa a relaxar. Aí é mandado embora. Ai, mas não sei por quê. Porque achou que já estava o quê? Garantido. Aí começou a relaxar. Isso é em tudo. Irmão, isso é em todas as coisas. Cuidado para você não se apegar a garantias falsas. Porque você vai ter dentro de você uma coisa que é mentira, que para Deus não vale nada. Deus falou através de João Batista para aqueles homens: olha, isso aí que vocês têm como uma garantia, isso para mim não vale nada. Deus pegou aquela garantia, jogou no chão, jogou no lixo, falou assim: até as pedras têm mais garantia do que isso. Diga glória a Deus. E olha o que ele vai falar mais, continua aí no versículo seguinte, versículo 10. E também agora está posto o machado aonde? Ah, isso quer dizer, já está perto. Você vai ver, eu vou mudar aqui a tradução. Vai estar perto o dia do julgamento. Deus está falando aqui através de João Batista. Já está posto o machado na raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz o quê? Bom fruto, é cortada e lançada no fogo. João Batista está dizendo para ele: acorda, vocês têm que acordar. O negócio é o seguinte, já está perto, o machado já está na raiz, já está posto na raiz. Deus quer ver fruto de vocês, não fica aí tranquilo achando que vocês estão garantidos, não. Até isso eu já ouvi. Não, eu já sou batizado, pastor. E quem diz que batizado não vai para o inferno? Eu ouvi falar que, até isso eu já ouvi, que uma vez salvo, salvo para sempre. Quem disse? Irmão, a salvação não está garantida não. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que lutar. Nós temos que batalhar todo dia, resistir o pecado, lutar contra Satanás e buscar Deus. Diga glória a Deus. Fala para o seu irmão mais uma vez, que ele não vai ficar bravo, não. Fala assim: ó, ninguém está garantido, hein? Não tem garantia não. A única garantia é ficar firme na palavra. Se você continuar firme na palavra até o... Por isso que a Bíblia deixa claro: aquele que perseverar, veja lá, olha que tremendo isso. Aquele que perseverar até quando? Se não for até o fim, irmão, não tem garantia, Jesus não garante. Não, mas eu fiz muito há um tempo atrás. Mas quando lá na minha juventude eu busquei, mas e hoje? Não, mas aquilo lá me garante. Não te garante. O que você fez ontem não te garante hoje. Você tem que continuar hoje lutando. Diga glória a Deus. Não se apegue a falsas garantias. Escute isso, eu vou tentar ser mais breve aqui. Muda para a minha tradução. Coloca para mim ali, ô Leonardo, na Bíblia NVT. Volta lá no versículo 8. Vai ficar mais claro ainda. Eu sempre gosto de usar outras traduções aqui de estudo para ficar mais claro para a gente. Olha lá. Olha o que ele diz. Provem por suas o quê? Ações. O que Deus quer ver? Ações, atitudes. O quê? Que vocês se arrependeram. Irmão, Deus não quer ouvir só palavras, não. Deus quer ver os frutos. Deus quer ver as nossas atitudes. Deus, eu vou mudar. Não. Deus está dizendo, mostra. Deus quer ver as nossas o quê? Diga, ações, atitudes. Prove pelas suas ações que vocês se arrependeram. Versículo 9, continua. Não pensem, acompanha aqui comigo, olha aqui junto com o pastor. Não pensem que podem dizer uns aos outros: estamos o quê? A salvo.
Não, a gente já está livre. Não, a gente é diferente, porque nós somos descendentes de Abraão. A gente é judeu, a gente já está livre. Irmão, ninguém está livre. Pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ter 30 anos de igreja, pode ser o que for. Nós precisamos continuar lutando. Não se apegue a falsas garantias. Ele continua: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Olha o que ele diz: isso não significa nada. Diga glória a Deus. Irmão, tem coisas que a gente acha que é uma garantia tão grande, que eu sou isso, eu sou aquilo outro. Meu irmão, eu falava de Naamã. Quem recebeu o versículo de hoje, do nosso 70 dias lá, falava sobre Naamã, né? O Naamã, a posição que ele ocupava, ele achava que era uma garantia. Ele ia chegar lá, o homem de Deus ia receber ele, que ele achava que ele era diferente dos outros. Como esses aqui também. E como às vezes nós, se não tomarmos cuidado, começamos. Mas o meu caso é diferente. Deus me entende, pastor, já ouvi tanto isso. Tem gente que se coloca numa condição diferente, meu irmão. Ninguém é diferente de ninguém. Não, mas o meu caso, pastor, é diferente. Deus entende, Deus sabe que na minha situação, eu contei aqui, acho que foi no culto de manhã, não lembro, que uma vez, logo quando eu comecei a pregar, eu pregava lá, já contei aqui na área do fundo da casa de um irmão, e uma senhora vizinha começou a vir para a igreja. Aí começou a entender, aceitou a palavra e queria se batizar, mas ela ainda fumava. Olha a situação. Aí eu falei para ela: olha, eu tenho que ser sincero para a senhora, se a senhora quiser realmente um compromisso com Jesus, a senhora tem que deixar esse vício. Sabe o que ela falou para mim? Aquilo eu nunca mais esqueci, porque me marcou. Ela falou assim: não, pastor, não, o senhor está enganado. Eu já falei com Deus. Eu tenho no meu coração o seguinte: eu estou em paz. Eu tenho no meu coração que o Deus tão grande que eu conheci, esse Deus tão maravilhoso que Ele não vai deixar eu fora do céu por causa de uma coisinha tão pequenininha que é o cigarro. O senhor pode ficar tranquilo. Olha que coisa. O senhor pode ficar tranquilo, pastor. Já falei com Deus, e o Deus tão grande, Deus é tão bom, que não vai deixar eu de fora por causa de uma coisinha tão pequena chamada cigarro. Eu falei: então a senhora é diferente dos outros. Porque todo mundo, minha irmã, vai ficar de fora. Eu falei: eu vou dizer para a senhora, infelizmente não, a senhora não é diferente de ninguém. Eu não sei quem disse isso para a senhora, ou da onde a senhora tirou isso, mas não está na palavra, não. Irmão, e tem gente que se acredita que o diabo convence a pessoa. Ela tinha uma certeza tão grande que até me marcou, como eu estou contando para você hoje. Ela tinha uma certeza que ela não ia ficar de fora do céu, que ela não ia perder a salvação dela por causa de uma coisinha tão pequenininha. Aí eu peguei e mostrei aquela passagem que fala da língua, né? Que é o menor de todos os membros, né? É o menor de todos os membros, mas a Bíblia fala que é uma pessoa imortal. Falei: irmã, como diz o ditado, tamanho não é documento. Coisa pequena pode tirar a gente da salvação, sim. Amém, Jesus? Vamos mudar essa situação? Será que o Deus da senhora tão grande, tão maravilhoso, não pode livrar a senhora de uma coisa tão pequenininha quanto isso aí? Aí ela se despertou. Graças a Deus batizei ela e ela partiu e foi salva para a glória de Deus. Amém, Jesus? É isso. Cuidado para que o diabo não te engane com uma falsa sensação de segurança, porque eles tinham essa falsa sensação. Está lá, estamos a salvo, porque nós somos filhos de Abraão, meu irmão. Não existe filho de Abraão, filho de pastor, obreiro, 30 anos de igreja, batizado ou dizimista. Existe aquele que perseverar até o fim. Eu sempre digo: eu estou aqui, mas eu tenho que ter a minha vida de comunhão com Deus. Eu preciso buscar, como você também, todos nós. Continua lá no versículo 10, diz assim: agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Olha, está pronto. Eu creio que nunca teve um tempo tão próximo, assim penso eu, como esse que a gente está vivendo. Olha como as coisas estão acontecendo, não é normal, não é uma coisa comum. É tempo de nós despertarmos, diga glória a Deus. E ele diz assim: toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Coisa séria. Vou te dar um exemplo aqui de um povo que tinha uma garantia falsa. Vamos lá rapidinho. Está lá em Jeremias, no capítulo 7, no versículo 3. Abra sua Bíblia lá. Eu não quero aqui prolongar, que já eu vou fazer oração pela sua família.
Inclusive, eu vou ungir a sua rosa. Você que pegou na semana passada, trouxe hoje. Se você não pegou, você vai pegar a sua hoje. Porque eu creio, tenho pedido a Deus sinais. E olha, já está tendo testemunhos. Tem pessoas que têm contado aí o que Deus tem feito. E Deus tem feito coisa grande. Diga glória a Deus. Já, daqui a pouquinho, eu vou ungir aí a sua rosa. E nós vamos orar pela nossa família. Jeremias capítulo 7, versículo 3. Em nome de Jesus. Jeremias capítulo 7, verso 3. Deixa eu explicar aqui para você entender. A Bíblia fala que o povo de Israel se dividiu. Agora se tornaram dois reinos. Era o reino de Israel e o reino de Judá. Era o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou conhecido como Israel, eram 10 tribos. E o reino do sul ficou conhecido como Judá, eram 2 tribos. Escuta só, presta atenção. A Bíblia diz que Israel já havia se perdido. Israel já estava sofrendo as consequências de tanto pecado que houve lá. Porque a grande maioria dos reis de Israel eram ímpios. E Judá ainda não. Mas porque a grande maioria dos reis de Judá foram homens de Deus. Mas Judá já estava começando a sair do caminho, já estava se corrompendo também o povo de Judá. Israel já estava perdido. Só que eles em Judá, o povo de Judá, eles tinham uma garantia falsa. Qual, pastor? Eles acreditavam que nada tinha acontecido com eles e que não iria acontecer, porque em Judá ficava aquele templo que Salomão fez, o templo do Senhor, conhecido como o templo de Salomão. E aquilo para eles era uma garantia. Eles diziam para si mesmos: enquanto o templo estiver aqui, nós temos o templo de Salomão no nosso território, não vai acontecer nada de mal com a gente. E Deus mostrou para eles que aquilo era uma garantia falsa. Quer ver? Vamos ler aí, capítulo 7, verso 3 de Jeremias. Diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Primeira coisa, melhorai os vossos caminhos. E o que mais? E as vossas obras, e eu os farei habitar neste lugar. Irmão, nós precisamos melhorar. Como eu dizia, o problema que tem essa falsa garantia é que quando a pessoa acha que já está segura ou já está garantida, naturalmente ela começa a fazer o que eu disse aqui? Relaxar. Ela começa a relaxar. Ao invés de melhorar, ela começa, meu irmão, a fazer a coisa de qualquer maneira, porque ela acha que já está o quê? Garantida. Não preciso mais orar igual eu orava antes. Antes eu orava de madrugada, antes eu estava todo culto na igreja, antes eu buscava a Deus. A coisa começa a melhorar um pouquinho, ela acha que já está o quê? Garantida. Não tem nada garantia. Nada garantido. Fala para esse irmão do seu lado, fala assim: dá para melhorar. Pode falar para ele. Dá ou não dá para melhorar? Eu pergunto para você, dá para melhorar ou não dá? Ou já está tudo certo, já está tudo onde tinha que estar? Não está. É que a gente começa a se acomodar. Mas Deus está cobrando de nós. E olha, já tem dias que Deus tem te falado aqui através dos cultos, da palavra, ou quando você vai ler a Bíblia, você tem que melhorar. Tem que melhorar a sua vida de oração. Às vezes lá no passado, ou naquele tempo que você passou uma luta, você orava mais. Você buscava mais. Você tinha mais comunhão com Deus, você era mais fiel a Deus. Tem que melhorar a tua vida de oração, tem que melhorar a tua fidelidade com as coisas de Deus. Tem ou não tem? Tem, meu irmão. Tem que melhorar. Você precisa reconhecer, como eu também, melhorar. E Deus está cobrando essa melhora. Diga glória a Deus. Deus está te cobrando para melhorar. Você tem que melhorar. Antes você buscava, você estava todo culto, você buscava, você jejuava, você orava, você dizimava, você ofertava. Você desanimou, por quê? Será que agora você já está garantido? Ou você pensa que está? Não, pastor, é que agora já, a gente melhorou, graças a Deus, a situação já passou, mas não tem o quê? Garantia. Tem gente que fica nisso. Não, pastor, graças a Deus, minha família, meu casamento, está tudo certo, está tudo bem. Mas não abaixa a guarda não, eu aprendi isso. Não abaixa a guarda não. Muita gente, quando achou que já estava garantido, tudo bem, começou a baixar a guarda e de repente a coisa virou. Não é ameaça colocar medo em você, falar: nossa, pastor, não vou deixar de vir na igreja nunca. Não, é decisão sua. Não é medo, mas com certeza eu tenho que te alertar que isso acontece.
pessoa começa a buscar, quando está lá na luta, busca, clama a Deus, ora, está todo dia lá na igreja, melhorou a situação, a pessoa achou que já está garantido, o que ela faz? Começa a relaxar. É ou não é? Já começa a deixar. Já não vem mais, já não ora mais, já não busca mais. Não, meu irmão, sempre dá para quê? Para melhorar. Nós temos que estar constantemente melhorando. O bom é que você nunca tenha no coração esse sentimento ou essa presunção, como João Batista disse lá, que já está garantido. Mas o senhor já é pastor, e quem disse que isso é garantido? Eu tenho que buscar todo dia. Diga glória a Deus. Eu tenho que buscar todo dia, eu tenho que clamar a Deus todo dia, eu tenho que pedir misericórdia a Deus todo dia. Eu tenho, meu irmão, que me esforçar. Quem diz que isso é garantia? O esforço continua. Amém? Escute, olha para mim. O esforço continua. Você pode chegar onde for, você está nessa terra, você não chegou no céu ainda, então o esforço continua. Só vai estar garantido o dia que você escutar o teu nome no livro da vida, dizendo: vinde, vinde bendito meu Pai. Aí pronto, diga glória a Deus. Aí sim. Quando você não escutou, meu irmão, continua. A luta é a mesma, a batalha é a mesma, tem que melhorar, tem que continuar melhorando. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, melhorando, clareando, clareando, até se tornar dia perfeito. O dia perfeito vai ser o dia da salvação. Enquanto a gente vê aqui, tem que estar sempre o quê? Melhorando. Amém? Continua aí. Diz assim: melhorai os vossos caminhos, sempre dá para melhorar, e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Olha o 4. Não vos fieis ou confieis em palavras o quê? Falsas. Pode colocar aí, não estou querendo mudar a Bíblia não. Garantias falsas. Por quê? Ele diz, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Eu tenho até uma anotação aqui, isso de muito tempo atrás, que eu coloquei aqui: só estar na igreja não adianta. Porque esse povo, sabe o que eles faziam? Eles tinham o templo do Senhor como uma garantia. E para poder cauterizar aquela consciência pesada que eles estavam fazendo de errado, que você vai ver aqui que Deus mostra o que eles estavam fazendo de errado, eles ficavam dizendo templo do Senhor, para poder esquecer dos erros e se dar a si mesmo uma garantia. Enganar a si mesmo. Tem gente que está enganando a si mesmo. Ela fica, sabe, tentando se convencer que está tudo bem, tentando se convencer que está garantido, que aquilo que ela está fazendo basta, mas no fundo sabe que está errado. Bom, aquele povo queria se convencer que o templo do Senhor era uma garantia, mas olha o que Deus vai dizer para eles. Vamos continuar aqui. Versículo 5. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizeres juízos entre um homem e entre o seu companheiro, e se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Versículo 7. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei aos vossos pais, de século em século. 8. Eis que vós confiais em palavras o quê? Falsas. O que mais que diz aí? Que para nada são o quê? Irmão, tem coisa que para Deus não vale nada. E eles achavam assim que templo do Senhor, quando eles estavam no templo do Senhor, eles estavam o quê? Garantidos. Deixa eu te falar uma coisa antes de continuar. Com todo cuidado eu vou te falar isso. Todo cuidado. Irmão, só vir na igreja para Deus não vale nada. Estou falando com todo cuidado, porque o vir na igreja é uma consequência. Uma consequência de quem realmente já tomou um compromisso com Deus. Não adianta falar também que tem um compromisso com Deus, se nem esse primeiro passo de vir na igreja a pessoa está dando. Mas o só vir na igreja não garante ninguém. Não garante. Cuidado, hein? Cuidado, porque ouvir é bom, mas praticar é o que garante. Diga glória a Deus. É o que vai nos garantir. E ele continua dizendo assim, né, que para nada são proveitosas. Olha o versículo 9, Deus denuncia o que eles andavam fazendo. Deus diz assim, furtareis vós, e matareis, e cometereis adultérios, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. Versículo 10, e então vireis, e vos poreis diante de mim nessa casa, quer dizer, a igreja, o templo,
E vos porei diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, casa de Deus, né? E direis, somos livres, podemos fazer todas essas abominações? Deus está dizendo, vocês estão roubando, matando, vocês estão adulterando, faz tudo errado lá fora. Aí você chega aqui dentro e acha que está seguro? Acha que isso aí é alguma garantia? Irmão, não é. Olha o que ele fala mais. Versículo 11. É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso. Diz quem? Senhor. Você olha, a minha casa virou agora casa de ladrão? Vocês vão lá fora, rouba tudo, faz tudo errado. Chega aqui dentro, acha que aqui vocês estão seguros? Que aqui Deus vocês estão garantidos? Deus diz, olha, isso não garante vocês. Eu vou fazer com Israel igual, aliás, com Judá, igual eu fiz com Israel. Israel achou que estava garantido e perdeu, e vocês também vão perder. Ninguém é diferente de ninguém. Só porque o templo está aqui em Judá, vocês estão achando que não vai acontecer com vocês o mesmo que aconteceu com Israel? Não, ninguém é diferente de ninguém. Não tem. Tenho. Por que o casamento da pessoa dá certo, o outro não dá? Não tem diferença de ninguém. Se eu buscar, se eu clamar, vai. O outro, se não buscar, não vai dar. Por que a família do outro está bem e o outro não está? Não tem ninguém diferente de ninguém. Se você buscar pela tua família e clamar, você vai ver a bênção de Deus lá. Se não buscar, não vai. Muda para a minha tradução. Volta aí na Bíblia NVT, volta lá no versículo 8. Presta atenção nisso aqui. Versículo 8. Acompanha comigo aqui na tela. Vai mudar a tradução ali, ó. Não se deixe enganar por falsas promessas e conversas o quê? Inúteis. Bom, tem coisa que não adianta nada. Posso ser sincero para você? Olha, pastor, vou tomar cuidado com o que eu vou falar aqui. Tem gente que está fazendo tudo errado. Aí pega a Bíblia e coloca no Salmo 91, coloca em cima de uma estante e deixa lá. E acha que está o quê? Acha que está garantido. Acha que tem proteção. Pastor, não tem? Não se assuste, que eu achava também que tinha. Vou dizer uma coisa para você com todo temor e respeito à palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder, sim ou não? Tem todo o poder. Mas quando ela é praticada, não adianta mesmo. Você fazendo tudo errado, tudo aquilo que não agrada a Deus, e aquela Bíblia aberta lá no Salmo 91, alguma garantia? Não. Se você não praticar o que está escrito ali, não há garantia nenhuma. Mas a pessoa fazendo tudo errado para poder, talvez se esquecer do seu erro, ela fica lá todo dia, pastor, eu oro o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus. E se torna uma reza. Não, todo dia eu oro, pastor, antes de dormir e na hora que eu acordo. Com todo o temor à palavra de Deus. Você está orando aquilo sem nem entender o que você está fazendo. Se você nem entende o que você está lendo, orando, se você nem coloca em prática aquilo que você está lendo, orando, aquilo ali se tornou uma reza igual o católico, igual qualquer outro religioso. Que acha que está garantido se ele orar 10 vezes, tem que ser 10 vezes, é pela quantidade. Se ele orar 10 vezes, Ave Maria. Vai lá, meu filho, você errou 50 vezes o Pai Nosso, aí você está perdoado. Hoje a gente entende. Mas tem cristão que só mudou de lado, mas está fazendo a mesma coisa. Eu fico lá, todo dia eu leio o Salmo 23, todo dia eu leio o Salmo 23, como se aquilo fosse uma garantia. Irmão, não é, entenda, não é a quantidade. Olha, não entenda. É um versículo da Bíblia, mas se não for praticado, não adianta nada. Se você ler o Salmo 23 todo dia, mas continuar errando, enganando, mentindo, roubando, se você continuar desagradando a Deus, fazendo aquilo que Deus não agrada, não há garantia nenhuma. Entendeu? Fui claro, sim ou não? Está entendendo? Com todo respeito e temor à palavra. Eu sei que a palavra de Deus funciona, mas da maneira que muitos estão fazendo, meu irmão, não tem garantia nenhuma. Se torna uma coisa inútil. A Bíblia chega a dizer que são vãs o quê? Repetições. Já ouviu falar de vãs repetições? Já ouviu falar? É aquilo que se fica repetindo, mas que não resolve nada. E a pessoa não pratica. Não coloca em prática. Tem muita gente que está assim. Continua aí. Versículo 9.
lá na Bíblia, né, na NVT, acreditam mesmo que podem roubar, podem matar, podem cometer o quê? Adultério. E lembra, viu, que adultério não é só quando você deita com a pessoa e consuma o ato, não. Jesus disse que se você tiver alguém aqui na sua mente, você já cometeu o quê? Jesus apertou um pouquinho mais a coisa. Pastor Jaime sempre diz, o homem pode ter a mulher que ele quiser aonde? Aqui, ó. A mulher pode ter o homem que ela quiser aonde? Eu nunca tive com a pessoa, mas aqui já ficou várias vezes. Deixou o teu pensamento e até lá nos finalmente. Cuidado, hein? Você tem teu marido, você tem a tua esposa. Aqui, ó, também se comete adultério. Aí você pode roubar, você pode matar, você pode cometer adultério, ficar lá com a mulher do outro aqui na sua cabeça, mentir. E tem de crente que mente, mas é por uma boa causa, né? Mentir, queimar incenso para Baal e para todos os seus outros novos deuses. Versículo 10. Faz tudo isso. E depois vem aqui, Deus está falando, se apresentar diante de mim, meu templo, e dizer assim, estamos o quê? Oh Deus. Que palavra verdadeira. Aí faz tudo que desagrada a Deus lá fora, rouba, mente, adultera, engana. Aí chega aqui, não, mas eu estou indo aonde? Estou indo na igreja. Não, mas eu vou na igreja. Alguém até pergunta, eu sei porque eu já fui assim, você é de Jesus? Não, mas eu vou na igreja. Tenho até vergonha de falar. Você é de Jesus? Não, eu vou na igreja. Eu era assim. A minha situação só mudou quando eu comecei a parar de falar que eu ia na igreja, comecei a dizer, não, eu sou de Jesus. Porque realmente eu era. Eu fui na igreja há muito tempo, mas ainda não era de quem? Não era de Jesus. Amém? Olha isso. Depois vim aqui se apresentar diante de mim no meu templo e dizer, estamos seguros. Para depois voltar a praticar todas essas coisas detestáveis. Por que tem muita gente dentro da igreja com essa falsa garantia, mas que vai para o inferno? Porque acha que sentar aí já é uma garantia de nome lá no livro da vida, né? Porque eu tenho um lugar na igreja, eu tenho o meu nome lá. Mas não é. O que vai entrar aqui, vai ouvir o que se diz aqui e vai sair daqui e continuar fazendo sempre a mesma coisa. E no final de tudo, o triste vai ser isso. Vai passar 30 anos, 40 anos, 50 anos na igreja. Tem lá a carteirinha, 60 anos na igreja. Faz 60 anos que eu estou nessa igreja. Eu vi pastor entrar, vi pastor sair, vi pastor entrar, vi pastor sair. Vi aquele menino lá quando era bebê, hoje já está lá, casado. Mas até hoje continua fazendo a mesma coisa. E o dia que a trombeta tocar vai ficar. Quem está entendendo, diga amém. Olha o que Deus diz lá, versículo 11, para a gente encerrar. Vocês mesmos não reconhecem que este templo, que leva o meu nome, se transformou em um esconderijo de ladrões? Sabe, vai lá, faz tudo que não se devia fazer, pois corre e esconde na igreja, que aqui a gente está seguro. Ele diz assim, certamente vejo todo o mal que acontece nele. Eu, o Senhor, o quê? Falei. Cuidado, meu irmão. Isso pode acontecer comigo, como eu sempre digo, a palavra sempre primeira para mim. Pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um. De você estar se apegando, se segurando, uma garantia que para Deus não vale nada. Uma garantia que é falsa. Para Deus não serve de coisa nenhuma. Se Deus pegar uma pedra e colocar no lugar da sua garantia, vale mais do que ela. Quem entendeu, diga amém. Fica na garantia verdadeira. Qual é, pastor? É a perseverança na palavra de Deus.